Fala galera, bom dia, como vocês estão? Então, como vocês sabem, hoje é domingo de Páscoa, né? Aquele negócio legal, comer ovo de Páscoa, chocolates, ficar em família, comer várias coisas gostosas, deliciosas. E aí, todo ano a gente sempre faz essa mesma coisa e fala porque a Páscoa é a ressurreição de Jesus. Só que a Páscoa não começou necessariamente com a ressurreição de Jesus. Ela começou um pouquinho antes e é uma história muito legal que a maioria das vezes a gente não conhece. Só que se você não conhece ainda essa história, não tem problema porque hoje a gente vai conhecer ela bem rapidinho em alguns pontinhos. Então, a Páscoa cristã que a gente comemora, na verdade, tem origem em uma festa judaica que se chama Pessá, não sei se fala assim, que significa passagem em hebraico. Mas o que tem a ver Páscoa, Pessá, passagem, o que tem a ver? Calma, que a gente vai chegar lá. Bom, se você já leu a Bíblia ali nos primeiros 5 livros, pelo menos, você sabe que teve uma época que o povo judeu foi escravizado, ficou sendo feito de escravo lá no Egito. Só recapitulando como que os judeus chegaram lá, né, que foi a história de Jacó, que tinha os 12 filhos, aí um dos filhos era José, aí José tinha muitos sonhos, os filhos ficaram com inveja, aí não queria matar José, aí mandaram ele como escravo pro Egito, aí lá no Egito ele era muito inteligente, ficou amigo do faraó. Aí ele teve os sonhos, a revelação de que havia fome. Aí ele ajudou o povo a não ter fome. Aí ele chamou a família dele, papapá, viraram amigos, ficaram lá, era todo mundo amigo do faraó. Que coisa maravilhosa. Só que aí o faraó morreu e a situação foi por água abaixo. Bom, mas a gente não tá aqui pra falar de Jacó, a gente tá aqui pra falar da Páscoa, né? Vamos voltar? Beleza, os hebreus foram escravizados, estavam lá numa situação de calamidade. Pra vocês terem ideia, eles estavam começando a mandar matar todos os recém-nascidos que tinham, eles eram escravizados pra caramba, não podiam adorar a Deus, estava uma situação horrível. E aí que Deus, vendo tudo isso, todo o sofrimento do seu povo, decidiu levantar um líder para poder barganhar com o faraó e fazer o seu povo ser liberto e ir para a terra prometida. E esse cara foi quem? Moisés, o top. Dormamos. Eu vim barganhar. Você veio morrer. Então, Moisés começou a barganhar ali com o faraó da época e falar, ó, libera a gente e tal. E aí, nessa época, aconteceram as 10 pragas do Egito, que você tá cansado de saber, que foram os sinais ali pra Moisés mostrar, ó, esse é o meu Deus, ele tá mandando você liberar a gente. Só que o faraó não liberava de jeito nenhum, ele foi liberar o povo só depois da 10ª praga que foi mandada. E aí, Deus, sabendo disso, mandou o povo falar assim, ó, já se prepara, fica no jeito, vocês vão se alimentar assim, assim, assado e fica pronto pra vocês vazar daí. E nessa orientação de Deus para que o povo se alimentasse e se ajeitasse, que foi a primeira Páscoa, olha só. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias dos pés e cajado na mão. Comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. O povo finalmente conseguiu se libertar, ele foi perseguido, aí rolou aquele negócio de atravessar o Mar Vermelho e aí eles começaram a sua caminhada rumo à Terra Prometida. E aí nessa caminhada aconteceu de Moisés subir no famoso Monte Sinai, onde foram entregues uma série de leis, né, como por exemplo os 10 mandamentos, que eram o quê? Eram leis de orientação para um povo que estava escravizado há muito tempo, então eles não tinham noção de leis, tudo que eles compreendiam como certo e errado era o que os egípcios faziam. Então Deus tinha que trazer novas orientações, não só para como eles iriam viver ali no deserto, como também sobre o que era certo e o que era errado. Essa lei, Deus instituiu também as festas fixas do Senhor, que eram as festas que eles deveriam festejar ali e tal. E tinha muita festa, meu amigo. Tinha festa de primícia, Pentecoste, trombeta, expiação, tabernáculos e também a Páscoa. Olha que legal. Cada uma dessas festas tinha um motivo para ser comemorado, e o motivo para comemorar a Páscoa era justamente se lembrar que Deus tinha liberado eles do Egito, da escravidão. Aqui em Deuteronômio 16:1. Observem o mês de Abibe, que é tipo março, abril, e celebrem a Páscoa do Senhor, o seu Deus, pois no mês de Abibe, de noite, ele os tirou do Egito. Ou seja, sempre que eles comemorassem, eles se lembrariam dessa liberdade. E a Páscoa era levada muito a sério, a gente vê ela várias vezes na Bíblia, como Levíticos 23:4, Números 9, do 1 ao 14, Números 28, 2 Crônicas 35, Lucas 22, e eles celebraram ela, inclusive, durante o cativeiro, em Esdras 6:19. Eles comemoravam a Páscoa, mas como que era comemorada essa Páscoa? Eles comiam ovo de chocolate, igual a gente come, será? Para começar, a data que eles comemoravam era no entardecer do 14º dia do primeiro mês do calendário judaico, que é o mês de Abibe. Esse mês marca o início da primavera, que seria tipo março e abril pra gente. Eles comiam carne assada com ervas amargas e pães ázimos, ou seja, o pão sem fermento, porque lembra que lá na Páscoa eles estavam se apressando para sair, ou seja, então não dava tempo do pão fermentar, ele era o pão sem fermento mesmo, baixinho. Eles se reuniam em comunhão para comemorar essa festa e lembrar da libertação do Senhor.
E, como o povo judeu tinha costume de fazer sacrifícios ao Senhor, era oferecida uma oferta em sacrifício que era um cordeiro sem defeitos. Guarda essa informação. Ok, agora a gente já sabe qual é a origem da Páscoa, mas como que isso chega em Jesus e na ressurreição dele, a gente vai ver agora. Muitos anos depois nasceu Jesus, lindo, nosso Salvador, e ele era judeu, conhecia a lei e comemorou a Santa Ceia do Senhor, comemorou a Páscoa com os seus discípulos. Como a gente vê aqui em Lucas 22:7. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual deveria ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. E o que aconteceu? Aqui nessa passagem a gente tem o momento da Santa Ceia, onde Jesus parte o pão e fala: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em minha memória. E depois ele dá o vinho e fala: este cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vocês. E aí ele prediz que ele será entregue. Lembra o que era sacrificado? O cordeiro sem pecado. Ou seja, nessa Páscoa da nova aliança, o cordeiro sem pecado que é sacrificado é Jesus. A morte e a ressurreição de Jesus aconteceram durante o Pessá, durante a Páscoa, trazendo um novo significado para a Páscoa cristã. Antes, a Páscoa era celebrada para que o povo se lembrasse de quando Deus libertou eles do Egito. Agora, a Páscoa é celebrada para que nós possamos nos lembrar que Jesus morreu no nosso lugar para nos libertar do pecado. Então, nessa Páscoa, quando você estiver em comunhão com a sua família, ou então comendo seu ovo de chocolate, ou tomando a Santa Ceia na igreja, não se esqueça de qual que é o real significado da Páscoa. Jesus se sacrificou por você, mas, diferente dos cordeiros que eram sacrificados, ele ressuscitou. Ele ressuscitou e ele vive, e o amor dele continua vivendo por você todos os dias. Então, todos os dias você tem uma oportunidade de retribuir esse amor por Jesus, escolhendo se relacionar com ele. Não se lembre do sacrifício de Jesus somente na Páscoa, não se lembre dele somente nessas datas comemorativas, mas se lembre dele todos os dias, porque todos os dias ele quer estar com você, quer te amar, quer cuidar de você e te proteger. Então, escolha Jesus hoje e todos os dias da sua vida. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, se inscreve aqui no canal, vai ajudar muito. E não se esquece, Jesus te ama muito. Beijo!